o atual diretor de viação e trânsito, um Gussi, que na altura já tinha também um ensino médio, era aspirante, um Gussi, e eu entrego ao chefe, ó, mas esse aqui é você, chefe, mas está dentro do requisito, a minha idade e a minha formação. Não, mas é para selecionar outros. O chefe disse, faz favor, vamos só tentar. E fomos, não tínhamos carro, não tínhamos transporte, aquilo estava muito em cima, apanhamos um autocarro da Eva, que ela havia uma empresa de transportação, como agora assim, Macon, era a Eva. E fomos, andamos toda a noite, chegamos à noite em Luanda e ficamos hospedados no comando provincial de Luanda, fomos lá fazer uns contatos e tal. E fomos ao Capolo, fizemos os testes, e depois voltamos. Mas como havia lá muita gente a fazer os testes, e nós até fomos para lá sem saber que matérias é que eram. Havia os testes físicos, os testes psicotécnicos e os testes de escrita, não é? E fizemos aquilo tudo, nem sapatilha tínhamos, corremos descalço. Nós e os 12, mais o do Bié e um do Kwanza Sul, que é um colega meu que acabou ir comigo também para Portugal. E fomos. Fizemos os testes e regressamos. Os senhores que eram portugueses levaram as provas, corrigiram lá. Isso foi mais ou menos entre abril ou maio, se a memória não me falha, do ano de 1997. Ocorre que, por volta do mês de setembro, recebemos uma mensagem que dizia assim: senhor Aristófanes, não sei o que e tal, Aristófanes deve comparecer em Luanda para testes médicos a fim de embarcar para Portugal. Oh. Mas não recebemos nada a dizer que passou ou reprovou. Já não vinha o nome do outro colega, que é o atual diretor de trânsito e segurança rodoviária. Bem, a partir daí, eu rapidamente pedi, o comandante policial era o comissário-chefe Salvador Rodrigues, Dodó. Assinaram um documento e tal, e eu vou para Luanda. Chego lá e tal, para você. Teve a segunda melhor nota, 12 valores, a nota maior foi 13, de um colega meu, Piedade. Aí tá, fomos lá, fizemos os testes, tal, em outubro, vou para Portugal em 97, foi assim. Onde depois regressei só já no ano de 2002, e quando regressei, na ânsia de vir para Benguela, como eu, não conhecia ninguém em Luanda. E quando eu chego, o comandante da polícia era o comandante Cuico. Chegamos, apresentamos e tal, em 2002. O que vocês querem dizer? Não, chefe, eu só vinha pedir que eu sou de Benguela. Se eu ir embora, não tenho aqui ninguém, não tenho familiar aqui, então. Ele falou, não, ô menino, então você foi estudar para ir ficar em Benguela? Sim, chefe. Não. Você vai ficar aqui em Luanda. Tá bem, chefe, mas vou morar onde? Vou morar na unidade? Não, espera aí. Nunca me esqueci disso. E ele já nem se lembrava em tempos disso. Ele já tinha uma cadeira giratória, fez um peão, abriu o cofre dele, do gabinete, tirou $2.500 em dólares. Toma, arrenda um sítio para você ficar, nos primeiros dias, você vai trabalhar aqui em Luanda. E foi aí que eu fui morar na Chicala, num quarto e sala, que nem tinha nem cama, nem nada. Aquele dinheiro deu para comprar um colchão grande, um fogão e uma máquina de cozer, de fritar batatas. E pronto, depois uma série de coisas que ocorreram ali. E então fui depois nomeado segundo comandante da polícia do Sambizanga e do Rangel. Eu fui o único comandante da época que tinha 2 municípios sob meu comando. 2. E era menino também, 30 e poucos anos, né? O menino já com muita dinâmica também. Sim, eu sempre fui dinâmico mesmo aqui. Eu sou menino do bairro, eu não sou menino da cidade. Com devido respeito aos rapazes do bairro, da cidade, né? Mas eu sou mesmo do bairro. O bairro vem Eu nunca não andava de chinelo, se calhar por isso que eu calço 45, não sei. Tenho o pé mesmo de homem grande. E então eu fiquei lá, né? Eu fui comandante do Sambizanga e do Rangel durante 9 anos. E depois fui 1 ano só comandante do Rangel. Depois mais 1 ano comandante do Sambizanga. Comandantes municipais, na altura não se chamavam municípios, eram divisões de polícia. Portanto, é equivalente a município hoje. E depois fui também o diretor adjunto do CAN, portanto, da comissão, o CAN do futebol, 2010. Fui o adjunto do comissário Kim Ribeiro. Era eu, não é? Mas também já tinha trabalhado no Afrobasket também, como chefe de uma área de segurança. E depois estive já em várias comissões internacionais, no CAN da África do Sul, eu que chefiei a comissão de Angola, no CAN do Ghana, estivemos na Áustria e na Austrália, no Europeu, estive também no Euro 2004, quer dizer, isso no âmbito já em matéria securitária, no âmbito do desporto. Então sempre estive ligado a essas funções. Depois dessa situação toda, eu fui para a área de, vamos lá dizer assim, de ordem pública, o atual comandante-geral da polícia.
com o devido respeito, Sua Excelência Comandante-Geral. Ele era diretor nacional adjunto da Ordem Pública. Fui eu que o rendi, fui eu quem o substituí. Portanto, ele sobe para diretor do Gabinete de Estudo de Informação e Análise e eu sou nomeado diretor adjunto da Ordem Pública, não é? Eu substituí o camarada comandante Arnaldo na época. E depois dali fui, então, nomeado o chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem da Polícia Nacional. E fui já subcomissário, né? Na época, né? Então estive lá aquele tempo e depois, por azar ou por sorte, parece que a sorte às vezes acompanha-me, fui parar no Ministério do Interior como diretor do Gabinete de Estudos, Informação e Análise. Né? Já comissário já. Né? E pronto, estive lá quase 2 anos e depois fui para Lunda Sul como comandante provincial e delegado da Lunda Sul, onde estive 1 ano e 7 meses. E depois, pronto, numa bela manhã, sou comunicado que devia aparecer no Ministério do Interior para vir para Benguela. Isso foi outro problema. Quando me comunicam que ia a Benguela, eu tento fazer uma cunha para não vir para cá. Já não? Não, sim. Sempre foi a intenção. Não, a minha intenção, já agora, já nos últimos tempos, quando tive já postos mais altos, era assim: vou girar tudo, quando tiver a ficar velhinho, venho, depois reformo aqui e fico aqui. A ideia era essa. Bem, quando me comunico que ia para Benguela, por favor, falou com o chefe, o segundo comandante-geral, por favor, chefe, manda-me só para outra província. É que Benguela é minha zona. Se eu for lá, a família, os amigos vão acabar comigo. Eu não sei como é que eu vou fazer. Cala a boca, você vai calado, fica lá, nós te queremos lá. E lá vim. E vim, os meus amigos ficaram todos contentes, uma grande alegria. E depois comecei a ter problemas, como eu ouvi na parte inicial. Toda a gente queria falar comigo. E o comandante não podia atender todos. Ele agora está muito armado, está armado em bom, pensa que sabe tudo. Então na fase inicial foi muito difícil essa interação. Não estou ocupado. Agora já está ocupado. Não parece aquele toque que brincava conosco. Fazíamos carro de lata, carro de fio. E então andamos nisso tudo. Mas agora ficou estabilizado. Estou aqui, meus irmãos também estão aí. Meus filhos, eu tenho 6 filhos. 3 estão cá, 3 estão em Luanda com a mãe. E vão vindo, né? A família vai indo e vindo. E nós estamos aqui a gerir os nossos irmãos, nossos camaradas, nossos conterrâneos e a vida, né? Exato. Senhor Comandante, durante esse processo todo dentro já da polícia, também foi bebendo de várias personalidades naquela altura. A minha pergunta é: quem o inspirava naquela altura, já na polícia? Ou mesmo nos tempos atuais? Quem o inspira? Acho que é a pergunta mais difícil, a quem eu me inspiro. Só na polícia, não é? Na polícia. Bem, vamos provocar ciúmes aqui, mas eu tenho uma característica de apreciar todas as pessoas que apostam sempre em gerações vindouras. E vamos dizer que, embora não tenha sido uma pessoa que me tenha apoiado muito diretamente, mas eu tinha uma grande admiração, e tenho, pelo ex-comandante-geral, o comandante Cuico, mas também pelo comandante Panda. Mas sem desprimor, está a ver qual é o problema, sem desprimor de outros comandantes, como o comandante Ambrósio, e hoje tenho muito orgulho do atual comandante-geral também, por ser uma pessoa jovem, 2 anos mais velho do que eu, jovem que galgou também sozinho, tal como eu, né? Também filho de uma família humilde e pobre, e também conheço bem a trajetória dele também na corporação. Mas o comandante Cuico inspira-me porque foi um comandante precursor de outros, mas que é uma mudança radical. Ele entra numa fase em que estamos a falar de uma fase de guerra, paz, guerra, paz, guerra, e ele teve a grande coragem, que isso ninguém lhe tira, de apostar na juventude, na formação, na construção do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Osvaldo Serra Vandune, os primeiros quadros da polícia. Quer dizer, foi um comandante da fase de transição entre o antigo e o novo. Aqui é um momento, a partir do ano 2000, quando Angola começa a receber os primeiros licenciados em Ciências Policiais, há aquele boom, e realmente aquele comandante foi o comandante da mudança. É claro, para ele existir, claro que existiam outros comandantes, como o comandante Petrov e outros que têm um background. Mas há aqui este comandante, que é uma inspiração própria,
Depois já o comandante Panda, que é o precursor também do comandante Cuico. Mais para cá também podemos, sem medo de errar, falar do comandante Ambrósio de Lemos, foi um grande comandante na polícia. No fundo, todos os comandantes, mas há aqui essas particularidades. E hoje temos um comandante originário da polícia, novo, com boas ideias, e pensamos que a polícia está no bom caminho. E que relação tem também com o atual ministro do Interior, Eugênio Labareda? Não, é uma relação boa. O seu ministro, eu já o conheço há muito tempo, né? Há bastante tempo, ainda nos tempos de secretário de Estado. Eu, quando fui para o Ministério do Interior a dirigir o Gabinete de Estudos, Informação e Análise, ele era secretário de Estado do Interior, mas ainda assim eu já o conhecia dos tempos que ele comandava o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Mas a nossa relação é boa, é uma relação de chefe subordinado e também uma relação de, não diria de amizade, porque não cabe ao subordinado dizer que é amigo do chefe, isso tem que ser o chefe a dizer, mas é uma relação de muito respeito, muita consideração. São pessoas, eu tenho uma característica, tudo que é meu mais velho eu tenho respeito. Tenho respeito por ele, pelos mais de 40 anos que eles têm dentro do sistema de segurança interna. Tenho respeito por ele por ser mais velho de idade, por ser... tem tudo, não é? Mas é uma pessoa que... Temos uma boa relação, graças a Deus. Nosso convidado para hoje, comandante provincial da Polícia Nacional em Benguela. A próxima pergunta é, já atingiu ou já almejou a patente que sempre sonhou? E outra, que cargo político ambiciona em chegar? Já atingi a patente que sonhei. Bem, eu sou filho de uma família pobre. Eu, às vezes, assim, a pensar, a conversar, eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Vou ser sincero. Vamos ser sinceros, nem sei. Eu não acredito em mim mesmo que aquele menino ali do quiosque, o Tó, conseguiu fazer essa trajetória toda. Como é que o Tó depois ficou? Eu nem sei como é que eu fui para Portugal, para já. Fui eu que fiz o teste, mas acredita que estamos a falar com sinceridade, que eu depois de ter feito o teste, e porque havia muitos meninos também na época que fizeram aquilo, e aquilo era uma coisa, e eu nem sei como é que o meu nome saiu. A minha vida tem sido um conjunto de surpresas. E portanto, se terminar por aqui, eu fico extremamente grato, porque eu sou uma pessoa humilde, de uma família humilde. Então não aspiro grandes coisas, não. Eu acho que, sabe que na minha família, e eu tenho dito aos meus colegas, não há nenhum familiar meu com funções governativas, nem já um administrador comunal. Já viu o Mozart? Tanto é que alguns familiares meus, quase todos, pelo menos os mais novos, nas casas dele tem lá um quadro meu, guardado. Eu sou, e isso é o problema, eu sou seguido por muita gente da minha família, e não só. Eu tenho ainda a sorte ou o azar ou a mistura de muita gente, sobretudo jovens, seguir-me. Essa é a parte que eu fico com mais receio. Porque quando você é seguido, você tem que ser exemplo. Você tem que estar permanentemente a fazer boas coisas para não decepcionar. Eu tenho esta preocupação. Portanto, eu não ambiciono mais nada. Eu ambiciono continuar a trabalhar, continuar a servir a pátria. Sou comissário promovido, a patente é minha, não é da função. Se sair daqui, eu fico formado como comissário. Eu penso continuar a servir lá onde for necessário, lá onde o povo quiser, lá onde os meus chefes acharem que eu devo servir, mas não tenho grandes ambições. Talvez tenha mais ambição, não diria ambição. Sabe que a minha ligação, hoje eu gosto de ser polícia, atenção, eu disse que nunca quis ser polícia, mas eu hoje verifico que a minha mãe, quando disse que eu devia ir para a tropa e que se calhar o meu destino estava aí, era verdade. Eu hoje, não sei quando eu for reformado, acho que vou ter saudades também da farda, não é? Mas a esta situação, eu também sou ligado muito à academia. Eu quase que não consigo ficar sem dar aulas. Não consigo ficar sem orientar alguma coisa. Ou também ser aluno, eu tenho feito formações ainda, não é? Sobretudo agora via online, faço muitos cursos, alguns professores foram meus professores e outros até são novos, e também dou aula. Quer dizer, eu sou mais uma pessoa assim ligada a essas coisas todas, né? A mistura, mas não tenho assim uma ambição de ser isso ou ser aquilo. Então eu já estou, em termos de posto,
Estou a 2 graus do comandante-geral. Vou ambicionar mais o quê? Eu sou comissário. O posto seguinte é comissário-chefe. Logo, comissário-geral. Só a partir daqui, estou no máximo. E agradeço a Deus por isso e a minha família, os meus colegas, todos que vão me ajudando. Exatamente. Fugindo um pouco do nosso guião, algumas vezes já assumiu também a posição de governador interino da província de Benguela. E qual foi a sua sensação? Já são funções, né? São funções que decorrem da atividade. Eu sou delegado do interior e nessa qualidade de delegado do interior, já 3 ou 4 vezes o governador saiu e deixou-me a interinar na ausência dos vice-governadores. Então, se tivessem uns vice, eu não podia estar, como é óbvio, né? E estive. Eu não assino nada, eu não sou o chefe. Despacho de ir lá para controlar os assuntos correntes. Eu fico a olhar, isso é corrente? Não há problema nenhum. Agora, falando em questões políticas, sabe que há muitas pessoas, da família, amigos próximos, que dizem que eu tenho vocação para a política. Eu não sei, mas eu acho que fui traído pela idade. Porque eu agora, se calhar a pessoa quando começa a ficar velha começa a ter muitas ideias, né? Agora, se tivesse menos de 10 anos, se calhar ia para a política. Mas pronto, eu sou daqueles também que me contento com o que tenho. E quando eu quero falar um bocadinho de política, vou dar aulas. Okay. No mundo acadêmico eu posso falar de política. Com os meus estudantes. Né? É verdade. Exato. E olhando hoje para a atividade da polícia ao nível da província de Benguela, qual tem sido a relação entre a polícia e o cidadão? Olha, a polícia, de uma maneira geral, está num franco crescimento. A nível de Benguela não podia ser de outra maneira. Mas falando concretamente de Benguela, há uma evolução muito grande na polícia. Veja que na nossa província, nós não temos um comandante de esquadra que não seja licenciado em polícia. Significa que os licenciados em polícia são pessoas que tiveram 5 anos no nosso Instituto Serra Vanduna e outros em Moçambique também, a estudar polícia. Então, são pessoas que, do ponto de vista teórico, agora teórico-prático, só na prática, naturalmente têm os conhecimentos básicos para o exercício desta função. Há uma evolução que começa de 92, ou seja, ela apanha um pico a partir de 92, com o comandante Cuico e seguintes, não é? E há podemos dizer hoje que a polícia de hoje é muito melhor que a polícia de ontem, sem desprimor. Se calhar a polícia de ontem eram muito mais pragmáticos, mas era um outro contexto. Hoje temos polícias com formação. Lembra-se que eu há pouco dizia ele que quando eu era pequeno, meu irmão dizia: estuda para não ser polícia. Porque aquela percepção dos que os polícias não sabem escrever, os polícias são analfabetos, os polícias não dão nada, hoje começa a mudar. Ainda há muito trabalho para fazer, mas muito mesmo, sobretudo a nível da classe dos agentes. Nós também não podemos hoje deitar fora todos aqueles que serviram há 20 e 30 anos atrás. Tem que ter cautela. Então isso é como um processo de hominização, isso é lento e prolongado. As gerações vão mudando e a polícia vai também melhorando. Tanto a nível de oficialato, a nível da esquadra, eu tive cuidado quando cheguei cá. Os mais velhos pus em funções superiores, digamos assim, de direção. E a nível de esquadra pus todos jovens. Todos meninos, miúdos como eu chamo, mas meninos, para trabalhar. Eles pulam muro, eles saltam. E depois tem aquela vontade de trabalhar e o chefe confia em mim, etc, etc. Agora, do ponto de vista da ligação polícia-cidadão, cidadão-polícia, há um trabalho muito forte que infelizmente foi mais ou menos interrompido por causa da Covid-19, que era um trabalho de proximidade, um trabalho comunitário, que nós estamos a fazer muito a nível dos bairros, mas que agora estamos a retomar, e que às vezes temos sido um bocadinho traídos pelo contexto, tanto que a polícia precisa de ter os meios e as próprias forças rejuvenescidas para darem resposta social, do ponto de vista securitário, e às vezes quando não há essa correspondência na totalidade, fruto de muitos problemas que qualquer país que teve 30 e tal anos de guerra e só está independente desde 75, cria-se muitos problemas, porque a polícia é o escape para tudo. O cidadão, quando tem alguma dificuldade, chama a polícia. O cidadão, quando não tem nada, esquece a polícia. Então nós estamos aqui para toda a obra, né? Qualquer um de nós
se for assaltado, a primeira reação, onde é que está a polícia? Se não estiver na minha casa e estou a sentir alguém a forçar o portão, eu penso em duas coisas, em Deus e na polícia. Meu Deus, ele não me mata. A polícia. Onde é que está o número da polícia? Mesmo aquelas pessoas, eu tenho dito aos meus colegas, não se aborreçam quando falam mal da polícia. Vamos procurar melhorar. Porque até o falar mal quer dizer que tem confiança em nós. Por isso é que fica irritado. Onde é que está a polícia? Por quê? Porque ele confia naquela polícia. Por favor, esteja cá. Mas há um problema aqui muito grande. É um problema de falta de cultura, vamos dizer assim, securitária da nossa população. E também da nossa polícia. Porque a interação polícia-cidadão tem que ser vista nos dois vetores, também cidadão-polícia. Significa que o cidadão tem que perceber que a polícia é sua. E o polícia tem que perceber que eu sou a razão da existência do cidadão. Porque não há sociedade sem que haja uma força de segurança para servir. E não há polícia se não houver sociedade, não houver pessoas. Então nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio. Na ideia de que a polícia é o povo é a polícia. E isto é a dificuldade que vamos tendo. Por quê? Porque, por exemplo, eu ouço às vezes pessoas a falar e têm direito de falar. As pessoas, cada um de nós tem o direito de dizer o que quiser. Eu tinha um professor que dizia que temos até o chamado direito à asneira. Qualquer pessoa pode até. Agora, nós não podemos falar, nós polícia, não podemos falar sem factos. Nós falamos com números, com dados. Mas o povo fala, não é? Porque fala o que sente ou o que pensa. Por exemplo, como as pessoas dizem assim, há muita criminalidade nos bairros, a criminalidade subiu. Já ouvi vários, ou o crime subiu, isso assim às vezes. Ok. Mas quando você pergunta, o que subiu? Subiu o crime até uma senhora que ontem à noite puxaram-lhe a peruca. Nós, do ponto de vista da análise criminal, o crime não subiu por causa de uma senhora que puxaram-lhe a peruca. Mas aqui, o que ocorre? Aqui é um problema do sentimento. O sentimento de segurança é que está a ficar abalado por causa de uma ou de outra coisa. Às vezes a falta de informação. E depois aqui outra situação. Estes marginais, ou suspeitos, as pessoas que praticam esses atos, roubos, furtos, etc, etc, não são importados. São nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos. E nós não os educamos. O que é que ocorre? Nós transferimos, nós, cidadãos, a responsabilidade, por exemplo, das famílias, educar os filhos, pôr os filhos na escola, para a polícia. Se o meu filho não tem educação, e às vezes coloca-se a questão de que a pobreza, por exemplo, é um dos elementos que é visto como um dos fatores catalisadores da pobreza, da delinquência. Mas eu sou filho de uma senhora pobre. Eu sou filho de uma senhora pobre. Eu sou filho de uma senhora que na casa não tinha energia elétrica, só tínhamos um WC e nunca houve engarrafamento. E eu não fiquei delinquente. Então, se a pobreza... E nós temos aqui pessoas que na barriga da mesma mãe saiu um delinquente, um médico e às vezes um polícia. Então, a pobreza pode ser um desses fatores, mas aqui é um problema de desequilíbrio. Não é a situação da pobreza no geral que gera delinquência. Agora, é verdade que os pais têm que ter essa responsabilidade. Então, imagina, por exemplo, um pai que sabe que o filho não trabalha. O filho chega em casa com um telemóvel e ele recebe o telemóvel. Este pai está a contribuir. As meninas que nós vemos aqui, de terra e idade, às vezes na rua, não é? A prostituírem-se. Este não é um problema da polícia. A polícia não pode ir substituir os pais, não pode educar as pessoas, não é? A polícia não pode pôr luz no meio dos bairros, a polícia não pode endireitar as estradas, isso não é vocação. Repara, a polícia é uma força nacional, criada para a manutenção da ordem e o combate ao crime. Não é para gerar crime. E eu pergunto, por que ficam zangados com a polícia quando há crime, se não fui eu que gerei o crime? É preciso encontrar os fatores geradores da criminalidade. São científicos. Não é novo. O problema é que empurra essa culpa à polícia, mas nós, polícia, também não devemos ficar zangados por isso. Devemos perceber que confiam em nós. Por isso perguntam, onde é que vocês estão? Este desabafo é de faz favor, ajuda-me.
não é tanto no sentido de repudiar a polícia. Porque se um dia não houver polícia, então é um desastre. Isso não é possível. Isso é uma asneira que eu falei. Por isso que eu dizia que todos temos direito à asneira também. Não é possível ficar um dia sem polícia. Porque a polícia é mesmo o guardião da cidade. Nós somos mesmo. O povo acredita que o povo confia em nós. Isso quando dizem, a polícia não faz nada. Sim, é por isso mesmo. É como quando você quer uma menina e ela não te quer. Você fica com raiva, essa gaja, por isso mesmo. Agora que ela vai ver, você gosta. Este é o problema. Exatamente. E quando vão surgindo os gritos de socorro por parte da população, por falta de policiamento, o que tem estado a acontecer? A polícia, ao nível da província de Benguela, podemos dizer que tem meios suficientes para acudir às necessidades, acudir às pessoas? Não há nenhuma polícia no mundo com meios suficientes, nem nos Estados Unidos. Não há. Isso não é possível. Existe uma média das Nações Unidas que refere que um país, para ser considerado seguro, tem de haver uma rácio de um polícia para 250 mil cidadãos. Veja, isso é uma rácio. Não há nenhum país como isso. Nós, no nosso caso, nós não temos os meios suficientes, como é óbvio. Angola, nós temos que enquadrar as coisas dentro de um parâmetro normal de atividade que vai ocorrendo. Tal como Angola ainda não é um país, vamos dizer assim, dito desenvolvido. É um país em desenvolvimento. A sua polícia também está em desenvolvimento. Todos nós estamos em desenvolvimento. É claro que, se não temos todas as crianças dentro do sistema de ensino, por exemplo, também não temos todos os polícias com a preparação ideal para ser polícia. Nós não podemos pensar que a polícia está à parte da sociedade. Polícia é pai, irmão, filho, tio, vive também no bairro como os outros, come como os outros comem. O polícia é uma pessoa igual aos outros. Né? Aí o polícia ainda não tem a remuneração ideal dentro de um sistema. Por quê? Porque o país tem normas e o crescimento é lento e prolongado, é paulatino. O que é preciso fazer? É manter estanque os níveis. Como? Dentro da participação comunitária da própria sociedade. Repare, se eu moro num bairro em que sei quem são os criminosos, em que o meu filho também é um deles, e eu não o denuncio, e eu não faço nada para garantir a minha própria segurança, eu depois não posso me queixar que é crime. Porque quando, por exemplo, a polícia faz o seu trabalho e faz detenções, vocês depois podem verificar isso, nós podemos convidar para vocês verem uma situação dessa. No dia seguinte, frente às unidades da polícia, estão lá os pais todos. Aqueles mesmo que disseram que há muito crime, certo? Eles vão lá e o que é que dizem? Não, meu filho não fez nada, até escuteiro. Meu filho, coitado, miúdo até chega cedo. Cada pai defende o seu filho, mas cada pai também reclama a falta de polícia, né? Porque pai é pai, mãe é mãe, sobretudo as mães, defendem muito os filhos. E a polícia, e aqui há outro problema, é a falta também de cultura jurídica da apresentação de queixas. É este problema. Exato. Ainda há outras perguntas. Eu Faz gostaria favor. de saber, ao nível da província de Benguela, qual é o município com índice elevado de criminalidade sim, Há uma teoria criminal que diz que quanto mais crescer a cidade, mais o crime, mais aumenta o crime. Quanto mais desenvolvida a cidade, mais criminosos há. Portanto, a cidade aqui que tem mais população é Benguela. Depois de Benguela é Lubito. E depois do Lubito, vamos pensar, Catumbela tendo que estar encravada entre os dois. Portanto, está aí respondido. Benguela, Lubito, Catumbela. Estas são as que têm mais crime. Por causa desses fatores todos. Há mais zonas recônditas, há mais zonas sem luz, há N problemas. Imagina, eu nessa altura, com essa idade, não aceitaria ser comandante municipal de Benguela. Nunca, nem pouco mais ou menos. Com essa idade, na altura, há muitos anos atrás, que aceitaria. E quanto aos efetivos, quantos temos em Benguela? A nível da polícia temos 5.157 efetivos, polícias, porque eu sou também delegado do interior, a nível geral estamos perto de 8.000 e poucos. E como é que o senhor comandante, delegado do Minente em Benguela, gostaria de ser lembrado um dia? Este é o tal problema, eu gostaria... Não, na verdade é assim, eu sou muito simples, eu gostaria de ser lembrado como alguém que fez alguma coisa, foi precursor de alguma coisa para ajudar a melhorar a sociedade, que ajudou a melhorar o nome da polícia, sobretudo que se preocupou muito com a juventude. Preocupar-se com a juventude é preocupar-se com o futuro, mesmo que aquele futuro que você não vai ver, mas tem os filhos
e seguir. Queria ser lembrado como precursor de alguma coisa. Já era muito bom isto. E era o suficiente. Exatamente. Senhor Comandante, já estamos na reta final desta nossa Já? conversa. Sim, O senhor. tempo passa rápido. É. Exato, já quase na reta final desta nossa entrevista. Vamos agora às perguntas mais fechadas, né? Certo. Perguntas de obra, passatempo, etc. A nossa... Só que não pode beber mais uma água. Faz favor. Exato. Você que a pergunta é uma bomba. Exato. Boas. A minha pergunta é... qual é o passatempo? Quando não está no local de trabalho, o que é que o senhor comandante tem estado a fazer? Quando não estou no local de trabalho. Sim, o seu passatempo. Eu tenho um erro muito grande, quer dizer, eu considero o erro que eu tenho um escritório em casa. Esse é que é o grande problema. Já pensei em tirar o escritório de casa, porque eu quase estou sempre a trabalhar. Mas pronto, no meu passatempo estou a ler algumas coisas, e a conversar. Eu gosto de conversar bastante, gosto de ouvir. Eu sei quase todas as coisas dos jovens atuais, porque eu tenho muitos amigos jovens, amigos velhos e amigos crianças. E meus filhos, eu também tenho filhos pequenos, tenho filhos mais velhos e filhos pequenos também. Então, quando ouço assim um jovem, alguma coisa do jovem, eu vou lá nos meus filhos e digo, pô, como é que o papai sabe isso? Eu sei, porque eu converso com tenho meus amigos da tua idade. E então, não, eu sou uma pessoa muito soft. E leitura, escrita, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que tem tempo para escrever? Comandar Benguela com tantos problemas. Não, eu acho sempre um espaço para isso. Mas, basicamente, leitura, escrita. E ouvir uma boa música também, gosto de ouvir músicas boas. Exatamente. Já disse que é escritor e vamos aqui perguntar quantas... Eu escrevo, não sou escritor. Escrevo algumas coisas. Escritores são Manuel Rui Monteiro, pessoas, Maianga Chito, a gente tem que ter. Quer dizer que são escritores. Nós estamos a escrever algumas coisas, né? Exato, vamos respeitar isso. Como alguém que escreve alguma coisa. Exatamente. Quantas obras já tem lançado no mercado? Bem, livros individuais, tenho 4. Exato. Tenho 4, né? Tenho este que é Agradecia. Investigação Criminal e Publicidade Processual. Certo. Então, este foi um livro que eu escrevi há uns anos já, porque tinha a ideia de que precisava dar alguns toques, dar alguma explicação. Os colegas, sobretudo, eu escrevo muito para dentro, no sentido de vermos como é que isso se faz, o que é investigação criminal, para que serve, questões muito básicas para ajudar a compreensão da investigação. Isso depois haverá um outro volume, mas nesta altura este foi o meu primeiro livro a sós, individual. Individual. Isto foi no 2000 e deixa-me ver para não errar. Ora, foi 2020. Não, 2019. 2019 para a editora Mayamba, produção, para a publicidade. E a segunda obra? Depois, não, esta não, a segunda foi esta. A segunda é Segurança Pública, Legislação Essencial. Esta obra é uma, na verdade, aqui umas notas, mas ela é uma compilação de várias legislações sobre segurança pública. Eu faço algumas notas a explicar alguns aspectos ligados à segurança pública, sempre preocupado em melhorar algumas coisas que eu fui verificando. Aqui falo muito do como é que funciona o sistema de segurança interna ou segurança pública do nosso país. Depois teve este livro, eu acho que este livro é muito importante, com devido a vênia aos outros, né? Mas este livro é o uso da força no exercício da função policial. Eu acho que esse livro não devia acabar. Esse é um livro que toda a gente devia ter. Porque esse é um livro que dá para os polícias, para saberem como é que tem que fazer, mas dá também para o cidadão saber fazer valer os seus direitos. Né? Para saber se a polícia pode bater ou não pode bater. Quando é que pode bater? Em que circunstância pode bater? É possível? Por que a polícia tem porete? Por que anda com porete? Por que anda com algemas? Né? Por que anda com armas? Por que isso tudo? Se estamos todos em paz. Então as respostas encontrei aqui neste livro. Este não é um livro só para a polícia. Aliás, eu não escrevo só para a polícia. Escrevo para todos, né? Cada um de nós tem que coisa. Este é o uso da força no exercício da função policial. Este foi um livro. Este é o último livro. O último livro até hoje, não é que estamos a dizer. Lançado em que ano? Este foi lançado agora em 2022. 2022. Deixa-me só confirmar, para não estar a dar dados. Ora, 2022. Abril de 2022. Portanto, nós aqui, portanto, são anotações do Código Penal, né? Um Código Penal anotado. E por que nós escrevemos este livro? Porque nós precisamos de
formar os polícias todos. E isto é um código penal, que é o código penal normal, só que nós fizemos anotações. Que o polícia, a partir daqui, deste código, ele pode saber quais são os procedimentos que ele tem de ter quando alguém chega no piquete. Por exemplo, alguém chega no piquete e diz, ele vem uma chapada. Ele aqui vai ver qual é o artigo, qual é o crime, qual é o tipo de crime que ocorreu, quais são os procedimentos, qual é a natureza do crime, qual é a peça do expediente que tem que levantar. Quer dizer, o polícia que tiver isso, não se engana em nada. Não é possível. O polícia que se enganar, se o senhor for à esquadra e o polícia fizer algum erro, pergunta, tem o código penal anotado do seu comandante? Se ele leu, tem, porque tem, todos os artigos estão aqui anotados e são anotações mesmo para a Polícia de Ordem Pública, porque ao longo desses anos que eu tenho, 36 anos do serviço público, eu fui notando muitas falhas a nível dos piquetes, a nível da interpelação. Então esse é um código, fiz anotações básicas, uma linguagem fácil, para as pessoas perceberem rapidamente. E depois, na parte final, eu coloco aqui, inclusive, os modelos que as pessoas podem usar aqui. O que é uma autonotícia, uma participação, ele não tem como falhar. Ele lê o artigo e depois quando diz assim, olha, sobre isto, por exemplo, sobre isto ele tem que levantar, vamos pensar aqui, uma participação. Está aqui uma participação. Ele só precisa preencher isso aqui. Eu tenho que levantar não sei o que, está aqui. Quer dizer, não tem como falhar. Porque o polícia tem que ser culto numa sociedade evoluída. O polícia não pode, eu faço uma manobra perigosa e passar uma multa, por exemplo, de falta de luz. Eu não tenho falta de luz, tenho uma manobra perigosa. Então, ele tem que conhecer o código, tem que saber escrever, tem que saber falar, tem que conhecer as normas de direito, a técnica e tática policial. E isto, assim que a sociedade estará melhor. Tanto por ter evolução. Em suma, sente-se muito, ou sente-se preocupado com a formação do próprio efetivo da polícia? É a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é a formação dos polícias. Sabe que ao contrário dos militares, os polícias trabalham no âmbito da segurança interna. Nós não temos inimigos, nós temos eventualmente adversários. Portanto, a nossa missão não é eliminar o marginal, é trabalhar para que ele seja, depois de cumprir as sanções, quando se eventualmente vier a ser condenado pelo sistema de justiça, regressar à sociedade. Daí que as nossas preocupações têm a ver com a moral, o civismo, os bons costumes, etc, etc. Não tem muito a ver com haver inimigos. Logo tem que ter preparação. Se o polícia não for preparado, é um problema muito grave. Você já imaginou chegar a uma esquadra e o polícia não percebe nada? Que imagem é que vai ter da corporação? Então todos nós temos que... E o polícia tem informação permanente. Quando entra para o serviço, quando sai. E todos os dias o polícia tem um facto novo. É a nobreza da nossa atividade. A patrulha de ontem não é igual à patrulha de hoje. Né? Então, essa é a nossa polícia. Exatamente. Ainda nessas perguntas fechadas, gosta de música? Qual o estilo musical e o músico favorito? Na música favorita, todos que me conhecem sabem que eu gosto muito das músicas do Bonga. Isso não é preciso falar a quem não vai gostar, mas eu gosto muito das músicas do Bonga. Mas desde há muitos anos. Desde há muitos anos, eu acho que ele é um bom nacionalista do ponto de vista da música, canta, e eu sinto-me bem ouvindo, a nível dos cantores nacionais. E né? internacionais? Internacionais eu gosto mais de músicas mais, vamos dizer assim, há um ídolo, que eu penso que é um ídolo internacional, que eu acho que ninguém vai cantar como ele, Michael Jackson. Michael Jackson é uma coisa impressionante, né? Com todas as críticas que se façam, mas é uma pessoa espetacular, foi uma pessoa espetacular no seu tempo, com as suas deficiências e virtudes, como todos nós, mas Michael Jackson, do ponto de vista musical. E depois foi numa altura do break dance. Nós tínhamos aqui, nós víamos aquele no Walkman, né? Vocês são de uma geração boa, nós tínhamos Walkman, sabe como é o Walkman? Sim. Era mais coisa que o fone, aquilo era caro. Eu não cheguei a ter, não tínhamos possibilidade, mas usava dos meus amigos. Talvez punha uma, ouvia um bocado de música também. Hoje tem condições para comprar, já não existe. Não, já não existe. Eu até queria comprar um para pôr lá, meus filhos não vão acreditar. Os meus filhos admiram como é que o pai saía do quiosque a pé até o liceu. Oh, papá, mas o papai andava isso tudo. E andava bem. Boas. Vamos agora ao desporto. O senhor comandante gosta de desporto? Claro, gosto. Em Angola, que tu? Eu sou do Petro de Luanda, para não ficarem zangados do 1º de agosto. E não sou do Inter. Quer dizer,
Sou do Inter pela função, pronto. Eu sou, na verdade, eu até sou o chefe do núcleo aqui do Inter, digamos assim. Mas assim, de paixão é mesmo o Petro de Luanda. Sempre descontei para o 1º de agosto, quando estava nas FAPLAS, naquela altura. Mas sempre foi a contragosto. Mas o Petro, eu identifico mais com o Petro. Petro em Luanda, em Portugal, o Porto, em Espanha, o Real Madrid. Certo. Ah, nada. Escolhas perfeitas. É claro, já vi que somos amigos. Exatamente. Tinha que encontrar alguém dos bons. Exatamente. Senhor Comandante, falou-nos um pouco do seu processo, daquilo que gosta, e vai uma pergunta essencial, né? Certo. Gosta de cozinhar, é um bom homem também. Não, e não gosto, eu sei cozinhar. Eu sei cozinhar. Pô, E cozinho bem. Não é só pelo meu corpo, eu cozinho mesmo bem. Eu sei cozinhar. E cozinho, eu cozinho tudo, tudo um pouco. Desde carnes e peixes e tudo. Mas, sobretudo, eu sou amante de comer e cozinhar grelhados. Exato. Eu gosto muito de grelhados. Der o convite para comer um cabrité na minha casa, que eu também sei fazer. Aprendi, Cate! Mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de ficar à vontade. Eu sou uma pessoa para a frentex. Há pessoas que não me conhecem, como dizem assim os miúdos, esse tem um malai, que é mentira. Eu porque não me conheço. Eu sou para a frentex. Boa, estamos aqui a ver. Eu sou uma pessoa para a frentex. Boa, senhor comandante. Eu sou daqueles comandantes que há gente que às vezes ficam admirados. Eu cumprimento toda a gente. Também falar calão, quando puder. Sim, quando podemos, vivemos num ambiente, o que interessa é comunicar. Exatamente. Nós estamos no âmbito da comunicação. É claro que se estiver a fazer um discurso oficial é diferente. Certo. Há pessoas que, por exemplo, quando passam, vêm a gente, não saúdam. Não, isso não é comigo. Eu cumprimento toda a gente. Como é? Estás bem? Vai, o comandante me cumprimentou. Então não é para cumprimentar. Boa. Senhor comandante, estamos mesmo quase a terminar esta nossa entrevista. Mas vamos ainda a uma outra pergunta. É amante, gosta das novas tecnologias de informação, também aposta nisso? Gosto e estou a tudo fazer. Aliás, estou a ajudar a formar um filho meu nessa matéria. Gosto até para ver que os meus telefones são todos de última geração, né? Exatamente. Eu sou. Aliás, eu só trabalho com duas coisas. As pessoas que me circundam, a nível de trabalho, são todas pessoas ligadas a essas matérias. Tecnologia, comunicação, ensino, etc. Então, hoje em dia é difícil ter um gabinete sem um computador, sem um arquivo, sem um telefone, sem essas coisas todas. E estamos. Aliás, todo o nosso trabalho é feito na base disso hoje em dia. Eu costumo dizer, não, e é assim, em pleno século XXI, quem não souber informática é um problema muito grande. E infelizmente, eu não tenho medo de dizer que tenho dificuldades ainda em língua inglesa, porque eu queria completar. E quem não saber informática, não saber inglês é analfabeto, século XXI. Para não me chamar analfabeto, eu prefiro dizer que eu ainda tenho debilidades em inglês. Mas os meus filhos estão a passar mal, está tudo nas escolas de inglês e tudo, todo mundo tem que aprender. Os meus filhos assim, eu quero ser como papá. Eu disse, se tu quiser ser como papá, tu estás completamente errado, tens que passar o pai. Se tu lutares para ser como eu, é um problema muito grande. Você tem que ser o dobro do pai. Mas assim depois eu ganho o pai. E eu fico orgulhoso porque fiz um filho que me ganhou. Então os meus filhos estão alinhados nesse sentido. Exato. E eles sabem. Pois é. E alguém também muito dedicado a Deus? Sempre. Eu contei-lhe aqui um bocadinho da minha história, não é? Sabe que todos nós devemos ter presente que existe algo sobre nós, superior a nós, superior a tudo, sobre todas as coisas. Por isso que até médico que nos salva a vida também acredita em Deus. Por que o médico acredita em Deus? Se o médico até que nos salva quando estamos doentes, não é? Não tinha como também não acreditar, porque toda a minha vivência é cristã. Mas não só por isso. Eu não sou um fanático, eu não sou um fundamentalista. Eu estudo, eu conheço, e sei, e vou procurando saber cada vez mais, mas sou ligado à palavra sempre. E todos os meus filhos, todos. Eu tenho 6 filhos. Tenho 2 que são escuteiros aqui em Benguela, aqui na Nossa Senhora do Popolo. É um cristão católico. Católico, apostólico, romano e praticante. Eu sou completo, não tenho qualquer dificuldade. Exatamente. Senhor Comandante, já terminamos a nossa entrevista. Muito obrigado mesmo por ter aceito este convite. Para nós é uma honra e dizer que é um sonho também. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Tão logo tomei conhecimento disso e soube que eram jovens. Está vendo como eu não precisei vos infiltrar, investiguei e sabia quem eram. Não é preciso infiltrar ninguém, né? E estamos sempre aqui para servir.
a nossa nação. A maior alegria é nós passarmos aqui pela terra e fazer alguma coisa de bom. Se alguém dizer que você fez alguma coisa de bom, já é suficiente. Não queiras ser agraciado por todos, mas 1, 2, 3. Então, nosso objetivo aqui é servir a pátria, servir os benguelenses. Benguela tem a grande oportunidade de ter um filho da terra, de ter alguém que saiu daqui, estudou aqui, saiu daqui para estudar e regressou para comandar. Nem todas as províncias tiveram esta sorte. Quando sai, mas esta é uma grande valência da nossa província e peço aos jovens que continuem a trabalhar e que vamos estar todos juntos para continuar a erguer o nosso país. Angola tem muitas potencialidades e isso não é feito com velhos. Os velhos são uma referência. O futuro é feito com jovens e os velhos são a referência para a juventude. Portanto, nós é que estamos agradecidos em meu nome pessoal, da família, do Comando Provincial da Polícia, do Comando Geral e de todos. E se fui deselegante com alguém, alguma coisa, as nossas desculpas aqui. Foi uma entrevista assim com alguma emoção. Você perguntou-me coisas da minha vida, fez-me navegar um bocadinho na minha infância e essas coisas são muito difíceis. Eu estava aqui a fazer um esforço. Mas pronto, mas também como nossa vida é um livro aberto e mesmo que eu não falar, também todos me conhecem aqui e então estamos à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.